Olá pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Moradores fazem novo protesto na rodovia do Contorno. Nós temos imagens hoje cedo. Os moradores cercaram novamente as pistas, fizeram barricadas, colocaram fogo e interromperam os dois sentidos da rodovia do Contorno. Os moradores aí protestam contra a morte de um jovem, né, que eles dizem que foi morto pela polícia, que não tem passagem, né, pela delegacia, e eles protestam e pedem uma resposta das autoridades públicas. Esse é o segundo dia de protesto. Nós temos ali ônibus, inclusive que os ônibus tiveram pneus furados, moradores saíram, passageiros saíram desesperados aí, a gente está vendo o ônibus com o pneu cortado. Quer dizer, uma manhã tumultuada. Mais uma manhã tumultuada. A gente sabe que a polícia descobriu esse protesto por volta das 5 da manhã, mas às 7 horas é que começou o tumulto maior. Os motoristas que foram pegos de surpresa também, tem relatos que tiveram carros apedrejados e a gente vê aí muita confusão, mais um dia de confusão. Pois é, e olha, nós temos uma equipe na rodovia do Contorno e daqui a pouquinho a gente chama o Luciano, só que agora, Ingrid, a gente vai com a Tainá, não é isso? Nós vamos com a Tainá, falar com a Tainá Lopes, que está no enterro do jovem assassinado. Tainá, é com você. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, George. Nós estamos aqui no cemitério São Pedro, no bairro Cruzeiro do Sul. A família ainda não chegou ao local, mas, segundo informações apuradas pela nossa produção, é aqui que vai acontecer o enterro do Chesley Trabac, de 20 anos, daqui a pouco. Nós conversamos com funcionários aqui também do cemitério que disseram que tudo está programado para acontecer por volta de meio-dia. A família já teria saído do bairro onde aconteceu o velório mais cedo e está a caminho aqui do cemitério. Hoje cedo, inclusive, a nossa repórter Carol Fernandes, acompanhada de sua equipe, foi até o bairro, compareceu ao velório, voltou onde tudo aconteceu, conversou com amigos e familiares e nós vamos acompanhar agora tudo isso na reportagem preparada pela equipe dela. A comunidade compareceu em peso no velório de Chesley. Familiares, amigos e até mesmo conhecidos lotaram a rua em frente à capela onde o corpo foi velado. Eu revolto porque não é isso. Só sabia rir e brincar. Eu falava, Cheba, para de brincar um pouquinho, vamos trabalhar. Ficava brincando. Se passasse 10 vezes por você por dia, 10 vezes dando benção. Este empresário da região também lembra com carinho do ex-funcionário. Trabalhou comigo muito tempo na minha fábrica de picolé, muito honesto, muito certo. Eu falei, eu boto a mão no fogo por ele, porque eu conhecia ele, sabia a honestidade dele. Além da tristeza, todos aqui também compartilham um sentimento de revolta pela morte do jovem. Eu me sinto indignado, porque eles colocaram a arma na mão direita dele. O menino é canhoto, ele não faz nada com a direita, ele é canhoto. Ele só sabe rir para a comunidade, rir para todo mundo. Passa, vai no meu comércio direto lá, me abraça, me beija. É como um filho para mim, cara. A perca é uma dor muito grande, cara. Não tem como falar. É um sentimento de revolta, cara. Rebatem as informações repassadas pela polícia sobre o envolvimento dele com o crime e a abordagem que resultou na morte de Chesley. No momento que a gente chegou lá, o corpo já estava tirado no chão há muito tempo. Já devia ter mais, a base de uns 10 minutos. Nisso, a população começou a chegar. Sabe o que eles fizeram? Ele já está morto. O policial gritava todo santo, ele já está morto, ele já está morto. Como eles viram a fúria da população, foi onde que eles pegaram ele, que tem vídeo a todo momento postando, igual um lixo. A gente sabe que esse é um crime que tem que ser investigado de fato. É muita gente, né, dando informações sobre quem conhece, quem convivia com o Chesley. Relatos, como vocês acompanharam na matéria da Carol, né, de pessoas próximas que viram também a situação, o momento em que tudo aconteceu, a forma como ele foi socorrido, pessoas que conheciam, algumas informações pessoais sobre ele, que também contradizem com outras informações que já foram repassadas à imprensa. E nós vamos continuar acompanhando esse caso e acompanhando o desenrolar dessa investigação. Daqui a pouco eu volto aqui do cemitério, onde provavelmente a família já vai ter chegado, alguns amigos, e aí vamos buscar também conversar um pouco com eles. É um momento difícil para a família, mas nós, como imprensa, estamos aqui para poder buscar essas informações e compreender junto à comunidade o que realmente aconteceu ontem. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tainá. Daqui a pouco a gente volta com você, mas a gente ressalta também a posição da Polícia Militar. Nós estamos ouvindo a comunidade, ouvindo os moradores, né? Muitos relatos, as pessoas estão realmente revoltadas, mas a Polícia Militar, as autoridades do Estado afirmam que ele
tinha envolvimento com crime, sim, e vai provar. Então, assim, é aquele impasse e a gente vai continuar apurando e mostrando para você o que vem por aí. Estamos em busca da verdade, é isso. É isso aí. Agora vamos à rodovia do Contorno, de onde fala ao vivo Luciano Rosetti. Hoje cedo o clima ficou tenso e as pistas foram interditadas mais uma vez. Bom, Luciano Rosetti está lá. Luciano, é com você. Pois é, Jorge, Ingrid, amigo do TN, hoje cedo teve um outro protesto. Parece que o movimento aqui continua. Pedir para o Cícero mostrar aqui, ó, vários carros passando aqui com bexigas brancas, né? Todo mundo buzinando. Motoboys passaram aqui agora, né? Motoqueiros, carros, muito movimento aqui na rodovia do Contorno. Só lembrando que hoje de manhã teve um protesto aqui pelo mesmo motivo do protesto de ontem. Moradores daqui da região, do bairro Mucuri, em Cariacica, e do bairro Vila Capixaba também, que fica aqui pertinho, estão revoltados com a morte do jovem Chesley de Oliveira Trabaque, de 18 anos. A gente acompanha aqui uma carreata que passou aqui agora. Todos estão revoltados com a morte desse jovem de 18 anos. E é sempre importante a gente lembrar que existe uma grande controvérsia nessa história. Segundo a polícia, equipes da PM estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região, na comunidade, ontem pela manhã, quando os policiais foram recebidos a tiros. Eles teriam revidado e acertado a vítima de 18 anos, que acabou sendo socorrida para o PA de Autolage e acabou não resistindo aos ferimentos. Mas os moradores daqui da região de Mucuri, de Vila Capixaba, que estão revoltados com a morte do jovem de 18 anos, eles afirmam categoricamente que Chesley era trabalhador. Ele inclusive trabalhava como motoboy, trabalhava também vendendo produtos como capas de celulares e celulares também. Ele estava chegando em casa, no portão da casa foi atingido pelos tiros. Então eles afirmam que Chesley não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, era totalmente inocente nessa história. Quem repercutiu todo esse assunto foi a repórter Carol Fernandes. A gente vai ver mais detalhes agora na reportagem que ela fez. Vamos ver. Na manhã de hoje, voltamos ao bairro onde tudo aconteceu. Escolas retomaram as atividades, assim como o comércio da região. Hoje eu estou tranquilo, não tem problema nenhum. Mas não demorou muito para que a rodovia do Contorno fosse fechada novamente. Os manifestantes fizeram barreiras em todas as pistas na altura do bairro Mucuri, em Cariacica. Em poucos minutos, a polícia já estava lá. Os militares tentaram desobstruir a marginal, mas os manifestantes fizeram uma corrente humana e continuaram impedindo a passagem de veículos. Os passageiros deste ônibus, que teve o pneu furado por manifestantes, foram obrigados a descer. O ônibus estava lotado, aí chegamos aqui e deparamos com tudo parado aqui, né? Aí tivemos que parar também. Aí o pessoal chegou aí e pediu para descer todo mundo do ônibus, desceu todo mundo. Aí desvaziaram o pneu dianteiro para ninguém seguir viagem, entendeu? Fala que parar tudo. Enquanto o bate-boca com os militares de área acontecia na marginal, policiais do choque se aproximavam por todos os lados. Bastou uma bomba de efeito moral para que todos eles corressem em direção ao bairro. Desta vez, não houve confronto. Inocente que morreu, não foi um vagabundo, não foi. Só isso que eu peço, então, por favor, gente, ajuda a gente, porque é muita dor. É muita dor, gente. Este já é o segundo manifesto. Na manhã de ontem, logo após a morte de Chesley de Jesus Trabaque, de 20 anos, familiares e amigos fecharam a rodovia e diversos pontos dentro de Vila Independência e Mucuri. Este vídeo mostra a revolta dos moradores durante o socorro à vítima. É trabalhador, velho. Olha só, vai jogar na viatura, velho. Por que fizeram isso com ele? Mas filma, velho. Nossa, velho. Filma essa parada aí, velho. Filma isso aí, velho. Deixa a rua aí, operador! Deixa a rua aí, velho! Isso é covardia, mano. Isso é covardia. Vou matar o cara e botar aí, ó, pra não dar carro pra você. De acordo com a prima de Chesley, ele já estava morto quando os policiais jogaram no cofre. Ele já estava morto, entendeu? Então, para tirar eles do erro, eles preferiram levar o meu primo, porque eles estão errados. A perícia mesmo perguntou, cadê o corpo e a arma? Por que tiraram o meu primo do local? Por que não deixaram a perícia chegar? Isso foi muito injusto,
Foi muito cruel mesmo, o que eles fizeram com ele. De acordo com a polícia, Chesley e o amigo eram suspeitos de uma série de assaltos na região de Mucuri. Durante a abordagem, um deles teria atirado contra a polícia, que revidou o ataque. Em nota, a Polícia Civil informou que um revólver calibre 38 foi apreendido com o suspeito, que tem passagem por receptação. O teste residográfico de Chesley também deu positivo, ou seja, havia pólvora nas mãos dele. A família nega envolvimento do jovem com o crime e questiona a ação dos militares. Não tem como acreditar, porque se tinha uma segunda pessoa, por que a outra pessoa não conseguiram pegar? É muito fácil você pegar uma arma, botar na mão de uma pessoa e dar um tiro, disparar, para dizer que teve troca de tiro. As cápsulas que estão no chão foram as cápsulas que eles jogaram no meu primo. Foi tudo forjado. Pois é, a gente acabou de ver aí, né, todo o sentimento dos amigos, dos familiares da vítima de 18 anos. E é realmente uma coisa que nós continuamos acompanhando aqui, né? George, Ingrid, amigo do TN, o protesto de hoje de manhã já acabou, mas as manifestações continuam. A gente viu aqui agora há pouco, passando uma carreata, né, com bexigas brancas, todo mundo fazendo um buzinaço aqui na rodovia do contorno. Quer dizer, o sentimento dos moradores, os sentimentos de todos aqui estão à flor da pele. A gente continua aqui ao vivo e daqui a pouquinho eu volto com mais informações, tá bom? Obrigada, Luciano. E a gente percebe aí, Luciano, falando ao vivo da rodovia do contorno, que está relativamente tranquilo o trânsito lá, né? Depois de hoje cedo o tumulto. Nós acompanhamos aí durante a reportagem da Carol o socorro ao Chesley, né? E foi muito questionado isso. A prima dele falou durante a entrevista que ele já estava morto, questionou a questão de terem socorrido ele. E nós temos uma resposta. A polícia diz que o procedimento foi realizado naquele momento por se tratar de um caso de emergência. Os policiais poderiam responder por omissão de socorro caso não prestassem auxílio ao baleado gravemente, que poderia ter sobrevivido por conta da atitude dos militares, visto que foi rapidamente encaminhado ao PA de Alto Laje. Ressalta que o fato segue sob investigação da Polícia Civil, que vai analisar todos os fatos, assim como a Corregedoria da PM, que apura toda a ocorrência com disparos de arma de fogo realizado por policiais militares. Pois é, e foi depois da morte do Chesley que os moradores se revoltaram e fecharam ontem e também hoje a rodovia do contorno. Um amigo do TN circulou pelo bairro e conta como estava a situação. Ele confirma o toque de recolher. Teve sim toque de recolher ontem, à tarde, após a morte do rapaz aqui em confronto com a polícia militar. Tinha vários indivíduos, não era um nem dois não, vários que eu mesmo presenciei, armados, alguns com armas longas, e não estava deixando ninguém entrar no bairro. Pessoas diferentes, carro, moto, ninguém conseguia circular aqui no bairro, entendeu? Todo mundo dentro de casa, só quem estava na rua era só essas pessoas que estavam intimidando pessoas que precisavam realmente passar no local. Difícil para quem está trabalhando, quem necessita estar passando pelo local, que tem que passar por ali, que convive, entendeu? Mas, felizmente, essa é a realidade do Brasil, ultimamente. Pois é, para quem está chegando agora, a gente mostra nesse momento o início de todo esse confronto, por que isso tudo aconteceu. Nós temos imagens desde ontem, essas imagens aí foram enviadas para um amigo do TN, os manifestantes fecharam a rodovia do contorno nos dois sentidos, logo cedo, e aí nós temos essa imagem, Ingrid, que mostra o policial dispersando os manifestantes. Eles estavam fazendo uma barricada ali no início do bairro. Essa imagem é muito forte porque mostra realmente que nós temos vários moradores envolvidos nisso. Aí o reforço da polícia também chegando no dia de ontem, no primeiro dia de confronto, apagando aí um incêndio, os carros todos parados na rodovia do contorno. Esse trabalho contou com o helicóptero da Polícia Militar e o momento do final do dia, né, que foi exatamente esse explosivo que foi encontrado nos destroços ali das barricadas e que a polícia, né, levou o esquadrão antibombas. A gente vai ver o esquadrão antibombas se preparando nesse momento aí para ir lá e tentar explodir isso daí. Não sabia-se até então qual seria o efeito. E nesse momento aí o esquadrão antibombas, ele explode esse artefato,
né? E depois a pista é liberada porque ficou interditada até esse momento. Lembrando que foram 5 horas de interdição, né? Foram 5 horas de interdição. Isso tudo aí começou por volta das 7 da manhã, depois de uma operação da Polícia Militar ali no Morro dos Gama, que esse jovem, o Chesley, foi assassinado durante essa ação da Polícia Militar e a comunidade afirma que ele é inocente e decidiu protestar. Olha, eu estou recebendo uma informação agora de que a gente tem imagens, é isso? Nós temos imagens do momento em que passageiros saíram do coletivo, olha lá, fugindo, tentando se abrigar dentro de uma loja depois de que os ônibus foram parados e tiveram os pneus cortados. Então, na verdade, a gente mostrou na reportagem da Carol, né, que muitos motoristas foram pegos de surpresa, alguns que tentaram furar o bloqueio tiveram os veículos apedrejados, e esse motorista de ônibus, ele contou que os passageiros, eles foram obrigados a descer do coletivo, o pneu do coletivo foi furado, eles foram obrigados a descer e aí correram desesperados para essa empresa aí. Inclusive, a gente tem informação também que no momento em que esses passageiros entraram na empresa foi um sufoco danado, porque os funcionários não entenderam nada. Só foram entender que eles estavam correndo em função desse confronto, desse medo ali por conta do protesto, e foi um clima bem difícil ali também para os funcionários da empresa até entenderem que se tratava desses passageiros que foram obrigados a descer do ônibus. Pois é, a gente está lá no cemitério com a Tainá e também com o Luciano Rossetti na rodovia do Contorno e já a gente volta dando detalhes desse caso. Bom, a gente acabou de receber uma informação. O vivo é bom por isso, né? Porque a gente tem que chamar a Tainá, que ela está lá no cemitério, não é isso, Tainá? Se posicionando, possivelmente com um parente do Chesley aí, que o enterro está previsto para acontecer a qualquer momento. Não é isso, Tainá? A gente volta com você. Eu queria falar com você. Porque... Peço desculpa a vocês que a gente já está ao vivo já. Aqui. Porque... E eu tô com a tia aqui do Chesley. Perdão, qual é o nome da senhora? Foi tudo muito rápido. Neuza Helena. Dona Neuza está aqui com o espaço aberto no Tribuna Notícias, primeira edição, para dizer o que está sentindo nesse momento, como que está sendo para a família esse momento. É muita tristeza, né? Porque não é o primeiro que a gente perde, né? Primeiro eu perdi meu irmão, que trabalhava na mercearia, né? Foi assassinado. Perdi meu filho, né, que foi... Eles assaltaram a moto dele, perseguiram ele, mataram ele trabalhando dentro da oficina, né? E agora aconteceu isso com o Chesley, meu sobrinho, né? Não posso falar o que aconteceu. Eu só posso dizer que eu não tenho nada assim de falar contra ele, porque esse menino ele era amado por todo mundo, né? Todo mundo, agora tá vindo aí a moto aí, os motoqueiros, amigos dele. E ele era um menino muito carinhoso, que aonde que ele passava, ele dava benção, é tia, todo mundo era tia. Ele era muito querido, né? Pela família. Mas aconteceu esse acidente que eu não posso dizer, né, o que aconteceu, porque eu não presenciei, né, o que aconteceu. Não sei se eles, né, saiu para fazer alguma coisa errada, né? Mas eu creio que não, porque ele foi levar meu outro sobrinho lá no serviço e voltou. Era um menino. O Lucas, foi levar o Lucas no trabalho. Quando ele voltou, aí disse que a polícia começou a perseguir ele, né, dando voz de prisão. E ele não parou. Aí disse que deram um tiro no braço dele, né, não sei o certo. Só quem presenciou, né, que sabe realmente o que aconteceu, né? Tá certo. E a polícia deu voz de prisão. Só que ele não, né, ele continuou seguindo em frente. E ele, né, parou de frente à casa dele, né? Aí ali disse que ele tirou o capacete, botou a mão na cabeça e pediu pelo amor de Deus que não fizesse aquilo com ele. Aí, né, falaram que o policial atirou nele. Tá certo. Né? Então meus sentimentos a toda a sua família. Muito obrigada pela sua O pai dele vem aí, o pai dele sabe melhor, né? Ele tá de camisa... Tem muita gente chegando aqui agora. O pai dele, ele tá por dentro de tudo da situação. Muito obrigada, tá bom? Tá bom. Ao vivo é assim mesmo, a gente vai mostrando tudo o que acontece. Agora tá tendo uma espécie de manifestação aqui, uma homenagem aqui na frente, né?
E eu vou pedir para voltar para o estúdio para me posicionar lá justamente para mostrar isso para vocês, tá bom? Ingrid e George. Tainá, enquanto você faz isso, a gente vai ver agora um pânico dentro do Transcol durante uma tentativa de assalto em Vila Velha. O ladrão ameaçou os passageiros com uma faca. Eles reagiram, o criminoso acabou levando uma surra e foi contido por populares. Apanhou tanto que foi levado pela polícia direto para o hospital. Estas imagens feitas por populares mostram o homem imóvel no chão, ao lado do coletivo do sistema Transcol. O ônibus passava pelo bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, quando o suposto assalto aconteceu. O ônibus, que faz a linha 654, saiu do terminal de Vila Velha por volta de 8 horas da noite, com destino ao bairro Lagoa de Jabaeté. Mas ao passar aqui pela rua Álvares de Azevedo, em Riviera da Barra, testemunhas disseram que o suspeito começou a ameaçar as pessoas com uma faca. O coletivo estava lotado e assim que o ônibus parou aqui neste ponto, o suspeito foi agredido por populares. De acordo com esta testemunha, o suspeito ficou caído no local até a chegada do SAMU. Puxou a faca e foi para cima das pessoas, né? Fazendo um movimento tipo como se fosse furar mesmo. O pessoal já abordou ele, tomando a faca dele, e o pessoal foi e agrediu ele. Aí o rapaz ficou caído, aí chegou a viatura, né? Abordou o rapaz, aí logo após chegou o SAMU e socorreu ele. Após ter sido socorrido, o homem foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. Olha, como ninguém representou contra o suspeito, o caso foi registrado como lesão corporal e ele foi liberado. Bom, agora nós vamos voltar ao cemitério, onde será enterrado Chesley, o jovem morto aí durante um confronto com a polícia militar. Né? Teve protesto, a rodovia do contorno foi fechada nos dois sentidos. A Tainá Lopes está lá no cemitério e ela tem novas informações. É com você, Tainá. Agora aqui na frente do cemitério acontece uma espécie de homenagem ao Chesley. Estou chegando aqui junto com o cinegrafista. Vou pedir vocês para abrirem as imagens. Motoqueiros, né, motociclistas, fazendo uma espécie de homenagem ao Chesley aqui na frente. Vou deixar vocês verem um pouco dessa homenagem. Amigos muito emocionados, familiares muito emocionados. Esses aqui que são amigos, familiares, toda a movimentação aqui em frente ao cemitério. Muita gente reunida para prestar essa homenagem. Muita gente reunida para prestar essa homenagem. Todos amigos do Chesley, muitos amigos aqui reunidos hoje. Eles que são motociclistas, né? Ele que foi assassinado, estava na moto. Nesse momento de homenagem acontece aqui agora. Muito emocionados, fica até difícil conversar com eles. Você pode observar aqui, ó, todo mundo com camisa, né, com fotos homenageando o Chesley, homenagem dos amigos mesmo, todos os amigos aqui, familiares. Muito emocionado. A emoção está tomando conta aqui de muitos amigos da família. Tainá, você me escuta? A
gente vai tentar se aproximar de algum amigo aqui Tainá, para ouvir você me pouquinho. escuta? Tainá? Momento de muita emoção. Agora aplausos. Nesse momento as pessoas gritam por justiça. Esse é um momento de muita emoção, uma homenagem a ele. É difícil. Agora não estou em condições de falar nada. Vocês estão vendo aí, todos estão vendo, isso aí eu quero é ele. Nós queremos justiça. Matou um cara trabalhador. O filho é meu primo. Esse é meu... Nossa. Tainá, você me escuta? Ingrid, você tem alguma pergunta para fazer? Eu tô querendo saber se o corpo, Tainá, já chegou o corpo? A Ingrid tem alguma coisa para falar aqui com a gente? Pode falar, Ingrid, nós estamos te ouvindo. O corpo já chegou, Tainá? A gente segue ao vivo aqui, onde é no cemitério. Vamos dar um pequeno espaço aqui para a família. É um momento de muita tristeza, muita emoção. Uma homenagem que foi feita aqui agora, muito grandiosa, com os amigos e familiares que estão aqui unidos em busca de justiça. Eles gritaram pedindo justiça o tempo inteiro. A gente vê a união dos amigos, dos familiares. Nesse momento, o caixão do Chesley é retirado aqui do veículo da funerária e vai adentrar aqui o cemitério. A gente vai acompanhar de maneira respeitosa, dando espaço à família, aos familiares. Tentar mostrar para vocês. É um momento muito difícil. Muitos emocionados. O silêncio toma conta. A única coisa que a gente escuta é mesmo o pedido de justiça. Eu e o Ronaldo Nascimento vamos tentar passar aqui um pouco à frente dos familiares e amigos. Vocês possam escutar também o que alguns familiares estão dizendo aqui. A justiça? Aqui tem justiça. A justiça é pior que os vagabundos. Está matando as pessoas erradas. As pessoas de bem. Eu nunca vi isso, não. Nunca vi isso. Uma coisa incrível. Vocês estão acompanhando ao vivo o enterro do Chesley, aqui do cemitério São Pedro. E eu vou voltar aí para o estúdio com vocês, Ingrid e George. São cenas muito difíceis sempre, né? A gente viu aí a mobilização da comunidade, nós vimos aí a dor da família, dos amigos e a revolta também, né? A polícia diz que vai dar uma resposta. E essa mobilização toda, que gerou todo o protesto, essa dor que a gente está acompanhando aqui de fundo também, o momento do enterro do Chesley, é porque a comunidade afirma que ele é um jovem trabalhador. A gente viu aí até a homenagem dos motoboys. Ele é um trabalhador, não tinha envolvimento com crime e a comunidade pede justiça. Pois é, eu queria que, fugir do protocolo e pedir para a nossa direção aí de imagens, preparar o vídeo do socorro, né? Que foi o momento que chegou a tudo isso. É o vídeo do socorro em que as pessoas, eles gravaram o vídeo e que mostra exatamente o momento ali antes, depois do assassinato. Vamos ouvir. Filma isso aí, velho! Deixa a rua aí, operador! Deixa a rua aí, velho! Isso é covardia, mano. Isso é covardia. Vou matar o cara e botar aí, ó, pra não dar carro pra você. O cara trabalha todo! Foi o quê? Foi o quê? Trabalha todo? Foi o quê? Vai me matar também? Vai me matar também? Vai! O cara é trabalhador, velho! Olha só, vai jogar na viatura, velho!
Pois é, foi essa imagem aí, ela mostra exatamente o momento logo depois do assassinato e quando os moradores da região ficaram revoltados com essa morte. Eles dizem uma coisa, toda a comunidade diz uma coisa e a polícia diz outra. Mas o que a gente pede também é uma resposta mais efetiva da polícia, um posicionamento sobre essa investigação e não simplesmente uma nota informando o que aconteceu. Na verdade, porque os moradores afirmam que neste momento do socorro ele já estava morto, não é? E a polícia diz que ele não estava morto, que na verdade se não socorresse, ele não, assim, na verdade tirou ele da cena do crime porque seria comprometedor para a polícia por omissão de socorro. Por isso ele foi levado para o PA de Alto Laje, onde, segundo a polícia, não resistiu e morreu. Mas os moradores afirmam que neste momento do vídeo ele já estava morto. Então, a Corregedoria da PM diz que já está apurando, assim como a Polícia Civil. E daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse caso. Porque ontem o TN mostrou o caso de um idoso atingido por um tiro na cabeça na varanda de casa em Jardim Marilândia, Vila Velha. A sorte é que o tiro foi só de raspão, mas a cena foi assustadora. Chama a atenção para a falta de insegurança no bairro. Os assaltos são frequentes. Há 3 anos, gerenciando a padaria, Juliane foi vítima de assalto 2 vezes. O último episódio aconteceu em janeiro deste ano. Na ocasião, a ação começou ainda aqui do lado de fora. Primeiro, clientes foram abordados. Em seguida, os criminosos entraram na padaria e foram direto na proprietária do estabelecimento. Ameaçaram a mulher diversas vezes de morte. Foram no caixa, fizeram a limpa, beberam um refrigerante e antes de ir embora, um deles ainda teve a coragem de dizer que era muito fácil roubar o estabelecimento. Ele veio e me abordou falando que era um assalto, mostrou a arma. E então a gente não sabe, né, se a arma é de verdade, se a arma é de mentira, então a gente não reage. Ele chegou, roubou o que tinha no caixa, veio, pegou uma Coca-Cola no freezer, olhou para minha cara e falou: aqui é muito fácil roubar, e saiu rindo. A padaria fica no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, mesmo local onde essa balconista foi assaltada também por 2 vezes. O último assalto aconteceu no início da manhã, enquanto Thaís seguia para o trabalho. Já veio o carro atrás de mim, foi me encurralando na parede. Nisso eu pensei que era o vizinho do lado. Quando eu saí de trás do carro dele, já desceu o rapaz de trás com a blusa azul. Só que ele não sacou arma em momento nenhum, só que já desceu me xingando, pedindo para mim poder passar a bolsa e perguntando se meu aparelho estava dentro da bolsa. Eu falei com ele: pelo amor de Deus, não faz nada comigo. Falei umas 2 vezes e ele me encarando, perguntando se o aparelho estava dentro da bolsa. Eu só não levaram meu celular porque ele estava na minha cintura, mas levaram todos os meus documentos. A insegurança em Jardim Marilândia quase tirou a vida deste senhor de 95 anos. Ele foi atingido por um tiro de raspão na cabeça, estando dentro da própria casa. Passei um sufoco danado. Pensei que ia acontecer pior, mas tinha muita pneu. Quem mora no bairro, trabalha ou passa pelo bairro, reclama da insegurança e pede reforço no policiamento. A gente vê que a gente está à mercê, entendeu? E a gente tem grupos, né, de WhatsApp da comunidade, a gente vê que é toda hora alguém postando que foi assaltado, que está rodando gente estranha, então é para ficar alerta o comércio, então assim, está muito difícil. Essa região aqui está difícil demais, então a insegurança aqui está muito grande, entendeu? Porque eu acho assim, eles não têm disponibilidade para trabalhar, de acordar às 5h30 da manhã para trabalhar, mas para assaltar a gente é qualquer hora, e está difícil. Complicado, né? E o que disse a Polícia Militar, hein? A PM disse que faz cercos táticos e operações no bairro, além do policiamento preventivo. Casos suspeitos devem ser denunciados aos CIODs para melhorar as estratégias de segurança. Pois é, está precisando rever e para ontem, né? Bom, nós voltamos à rodovia do Contorno, de onde fala ao vivo o repórter Luciano Rosetti. Hoje cedo o clima ficou tenso mais uma vez, as pistas foram interditadas. Com você, Luciano.
Exatamente, Ingrid e George, amigo do TN. Hoje de manhã cedo, aconteceu uma nova confusão, mas o protesto já acabou. Agora há pouco, aqui na primeira entrada ao vivo, nós mostramos uma carreata, um buzinaço de carros, motos, muita gente passando com bandeiras brancas nas mãos, com bexigas brancas nas mãos, talvez seguindo para o velório e para o enterro também do Chesley de Oliveira Trabaque, que foi assassinado na manhã de ontem. Todos estão revoltados porque a polícia diz que ele era traficante, mas os moradores da região e familiares afirmam que não, que ele era inocente, trabalhador e foi morto no portão de casa. Vou mostrar o movimento aqui da BR mais uma vez, a BR-101. Nós estamos aqui ao vivo mostrando o movimento normal. Ainda bem, esse local aqui foi palco de 2 protestos entre ontem e hoje. Na manhã de ontem teve muita confusão, na manhã de hoje também. E sobre o protesto que aconteceu hoje pela manhã, a Polícia Militar enviou uma nota afirmando que eles receberam essa denúncia por volta de 5 horas da madrugada, que moradores estariam colocando caixotes, interditando totalmente as pistas aqui da rodovia da BR-101, a rodovia do contorno, na altura dos bairros Vila Capixaba e Mucuri, onde nós estamos. Equipes da CIMESP e da Polícia Rodoviária Federal atuaram no local, dissolvendo o protesto e liberando totalmente as pistas por volta das 9 horas da manhã. Mas, repito, agora há pouco passou aqui uma carreata, provavelmente de moradores da região, daqui do bairro Mucuri, em Cariacica, seguindo para o velório e enterro também, onde a Tainá está ao vivo, mostrando o enterro do jovem Chesley de Oliveira Trabaque. Repetindo, há uma controvérsia nessa história. A polícia diz que ele era traficante, mas os moradores da região e familiares afirmam categoricamente de que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, era uma pessoa inocente e trabalhadora. A gente continua acompanhando o movimento aqui, qualquer coisa eu aciono vocês, viu? Ingrid e George. Ok, Luciano, obrigado. Agora nós vamos diretamente ao cemitério, onde a repórter Tainá Lopes acompanha o enterro aí do jovem Chesley. Tainá, é com você. Nós seguimos aqui no cemitério, no bairro Cruzeiro do Sul, logo atrás de mim, familiares, amigos. Esse é o momento exato em que está sendo enterrado o corpo do Chesley. Vocês acompanharam aí um pouco antes toda a movimentação de homenagens, amigos motociclistas, familiares, toda a emoção. E agora é chegada a hora da despedida mesmo, Nesse momento acontece o enterro. A família aqui já fez uma oração um pouco antes, aplaudiram, cantaram hinos de louvores e nesse momento o corpo do Chesley é enterrado. A presença de muitos amigos e familiares aqui nesse momento, muitos emocionados e o tempo todo pedindo justiça, inclusive durante aí o momento aqui do enterro, após os aplausos, o grito de todos eles foi de pedido de justiça. Nós voltamos aí no estúdio. Obrigada, Tainá. Qualquer momento a gente volta com ela, Vamos falar agora sobre um local que está fechado há anos e só dá dor de cabeça para moradores de Vila Isabel, em Cariacica. O depósito abandonado virou casa para mosquitos e bandidos. A comunidade está apavorada com a onda de violência e com a dengue. A distribuidora de bebidas se transformou em depósito de mosquito da dengue. Basta olhar as imagens para ver o tamanho do risco. O perigo aqui do lado aqui do bairro aqui, é um foco de dengue. Um foco eminente de dengue, muitas garrafas. O registro foi feito pelos moradores de Vila Isabel, Cariacica. Há 3 anos, o dono da distribuidora de bebidas saiu do local, mas deixou para trás muitas garrafas vazias, além de uma estrutura precária e perigosa. Veja, de uma hora para outra, eu não sei o que aconteceu, fechou e o dono largou isso aqui nessa situação aí. Muita garrafa, cheio de águas, com larvas de mosquito. Tem um caminhão que recentemente pegou fogo, que está lá dentro, tem uns 3 meses mais ou menos, Botou em risco até a residência do lado ali. Mais de 13 pessoas só nesta região de Vila Isabel tiveram dengue este ano. A filha de Ronilda foi uma vítima. Ela teve dengue hemorrágica. Já tinha saído para trabalhar, passou mal no trabalho
e que foi expresso para o hospital. Passou 1000 coisas na minha cabeça, menos esse mosquito da dengue. E não é só a distribuidora de bebidas que se transformou em depósito de mosquito da dengue. Aqui em Vila Isabel são diversos terrenos como esse aqui, acumulando mato, acumulando lixo, local que não recebe nenhum tipo de manutenção e se torna um transtorno ainda maior na vida da comunidade. O espaço que poderia ser área de lazer para a comunidade está se tornando esconderijo de bandido. Os camaradas escondem, a polícia passa e eles voltam a fazer a mesma coisa. Por conta do acúmulo de lixo nesses terrenos, Rita também teve dengue. Se uniu à comunidade para na próxima semana pagar alguém para limpar o terreno alheio. Nós temos um quintal bem de frente aí na rua principal, Nossa Senhora da Penha. Ela está toda cheia de lixo e de mato. Inclusive, nós arrecadamos dinheiro, né, do nosso bolso para pagar uma pessoa para que roce. Prefeitura precisa tomar responsabilidade com esses terrenos baldio. Precisa, lascam a multa. Se a multa não valer, obriga eles a murar os seus terrenos baldios. Isso é lei, porque isso traz danos morais, a gente sabe, insegurança, traz a doença, traz tudo, porque o lixo, vocês sabem, né? Não precisa nem de dizer aonde que o povo joga lixo. Bom, a Prefeitura disse que nesse caso de terreno particular abandonado, a comunidade deve ligar para 3354-5113 e registrar a reclamação para que o dono seja notificado, faça a limpeza e feche a área. Já a PM diz que o bairro tem policiamento dia e noite e só pode prender em flagrante. O TN volta já com novas informações sobre a despedida ao jovem que foi morto em Cariacica e a morte gerou conflito entre moradores e PM. A gente já volta. Bom, e nós voltamos com o Tainá Lopes, direto do enterro do jovem assassinado Chesley de Oliveira, que motivou os protestos que estamos mostrando ao longo do jornal com o fechamento aí da rodovia do Contorno. Pois é, pessoal, a comunidade afirma que o jovem morto não tinha envolvimento com o crime. Voltamos com você, Tainá. Ingrid, agora há pouco os familiares e amigos deixaram aqui o cemitério onde aconteceu o enterro do Chesley. Foi um cemitério marcado por muita emoção, por muitas homenagens e muitos questionamentos, todos querendo justiça, né? Muita gente aplaudiu no momento em que o caixão foi colocado aqui, muita gente gritava por justiça, cantava hinos de louvores, e a revolta é o que toma conta da família e dos amigos que afirmam categoricamente que Chesley não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade. Nós reforçamos que nós recebemos nota da Polícia Civil que segue investigando o caso e nós também vamos continuar acompanhando o desenrolar dessa história. Voltamos ao estúdio com vocês. Obrigada, Tainá. A gente acabou de voltar do vivo da Tainá e vamos ao vivo agora com o Luciano, que está posicionado ali na rodovia do Contorno. Exatamente, Ingrid e Jorge, amigo do TN, continuamos de prontidão aqui na rodovia do Contorno em Cariacica, na altura dos bairros Mucuri e Vila Capixaba. Esse trecho da rodovia em que nós estamos foi palco de grandes protestos, 2 grandes protestos entre ontem e hoje, tudo por causa, né, da revolta dos moradores pela morte de um jovem na manhã de ontem. E a insegurança está para todos os lados. A gente tem imagens agora de uma correria de passageiros que foram se abrigar numa empresa após terem sido obrigados e ameaçados por suspeitos, né, traficantes que invadiram ônibus, né, invadiram o coletivo e expulsaram os passageiros que foram se abrigar numa empresa próximo ao local da ocorrência. Então, quer dizer, a insegurança está em todos os lados, né? Ingrid e Jorge, volto com vocês. Pois é, essas imagens aí que o Luciano chamou, durante o protesto, um motorista de ônibus parou no protesto, o pneu do ônibus foi furado e os passageiros ameaçados tiveram que descer e correram aí para a empresa. Os funcionários dessa empresa também não sabiam de nada, ficaram apavorados. Esse é o momento em que os passageiros desceram correndo e invadiram a empresa porque teriam sido ameaçados dentro do coletivo que teve o pneu furado durante o protesto hoje cedo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto, mas agora vamos falar de um congresso em Vitória que discute um problema que precisa de um olhar mais cuidadoso de toda a sociedade. Ele envolve moradores de rua.
Uma problemática nacional que não é diferente no Espírito Santo e que precisa de muita discussão. O 2º Congresso de Enfermagem, que acontece na Universidade EMESCAN, em Vitória, dentre diferentes assuntos, trouxe a situação de rua para o centro da conversa. A situação da saúde, ela envolve muito mais do que só a prestação de cuidados, e sim trazer esse indivíduo de volta à intenção do autocuidado, reinseri-lo na sociedade, né? Só aqui na Grande Vitória são mais de 1000 pessoas em situação de rua e um público muito diversificado. Cada um tem um motivo para estar aqui, vivendo nestas condições subhumanas. Um dos palestrantes, o Cleison, é psicólogo e trabalha diretamente com moradores de rua em Vitória. Na opinião dele, a primeira ferramenta para se aproximar deste público é a escuta. Esse é o princípio básico, né? O princípio fundamental de qualquer intervenção que a política pública queira fazer, seja na saúde, seja na assistência social, né? Que é tentar se aproximar desses sujeitos para que compreender a sua história, ouvir a sua história, compreender o que esse sujeito traz de ansiedade, de medo, de angústia, de história concreta de vida. A Maria Anitta é assistente social, trabalha junto com o Cleison no consultório de rua, um projeto de saúde pública nacional que acontece em diferentes municípios. Vitória é um deles. É uma forma de promover o encontro entre os moradores em situação de rua e a dignidade. A gente tem a equipe que a gente chama de consultório na rua, nós temos assistentes sociais, psicólogos, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e técnico de saúde bucal, que leva a saúde de 8 da manhã à meia-noite em Vitória. Olha, o Congresso termina na próxima sexta-feira. E a gente volta a seguir com as últimas informações sobre o conflito no bairro Vila Independência, em Cariacica. A gente já volta. Estamos de volta com as últimas informações sobre o clima na rodovia do Contorno, depois de mais um dia de protesto e pistas fechadas. O repórter Luciano Rosetti continua lá. É com você, Luciano. Exatamente, George, Ingrid, amigo do TN, continuamos de prontidão aqui na rodovia do Contorno, BR-101, aqui em Cariacica, na altura dos bairros Mucuri e Vila Capixaba, palco de 2 grandes protestos entre ontem e hoje. Teve protesto ontem de manhã, teve um grande protesto também hoje pela manhã, na manhã desta quarta-feira. A Polícia Militar, em nota, informou que o movimento do protesto começou por volta das 5 horas da manhã e foi dissolvido por completo às 9 horas da manhã. Tudo isso por causa da morte do Chesley de Oliveira Trabaque, assassinado na manhã de ontem no portão de casa. Só para a gente relembrar, falamos isso muito durante o telejornal de hoje, mas é importante ressaltar que há uma controvérsia a respeito dessa história. A polícia disse que ele era traficante, mas os comerciantes, moradores da região, amigos e familiares do Chesley afirmam categoricamente de que ele não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, ele era completamente inocente e trabalhador. O protesto de hoje, como eu disse agora há pouco, foi dissolvido. Vou pedir para o Cícero agora mostrar o trânsito aqui na região. Segue normal. Esses carros, veículos aqui, ônibus, estão parados por conta do sinal vermelho, né? Mas o trânsito segue fluindo normalmente aqui na região, nos 2 sentidos, sentido Cariacica-Serra e Serra-Cariacica. Os sentidos seguem normais aqui na rodovia do Contorno. O protesto foi dissolvido, repito, por volta das 9 horas da manhã de hoje. Então, o motorista, o motociclista, o amigo do TN que vai pegar aqui a BR-101, rodovia do Contorno, pode vir tranquilamente para sua casa, para o seu local de trabalho, ir e vir normalmente. O fluxo da via nos 2 sentidos segue normal. Ingrid e George, com vocês. Obrigada, Luciano. Mais uma excelente cobertura do Luciano, do Cícero, ao vivo da rodovia do Contorno. Uma excelente cobertura também da Tainá e do Ronivaldo, que acompanharam todo momento de dor, tristeza e revolta de amigos, parentes, da comunidade em si, durante o enterro do Chesley. E fica aí também o nosso pedido, não é? Como disse muito bem o Luciano, há uma controvérsia em relação a essa morte. Então, que o governo, que as polícias investiguem e cheguem realmente a um consenso nisso daí, porque não está bonita a história para a polícia. Inclusive, nós tentamos uma entrevista coletiva com a Polícia Militar, com alguém do governo, e não conseguimos. Eles enviaram uma nota dizendo que a Corregedoria da PM investiga o caso, assim como a Polícia Civil também. A gente fica por aqui. Um beijo para você e até amanhã.
Um abraço para você, obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com o Ronda Geral, mas antes nós vamos ver imagens aí da rodovia do Contorno, que já está, por enquanto, liberada aí, ok? Até amanhã para todo mundo.